Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam bem-vindos ao meu canal. O tema desse vídeo hoje, meus amores, é: o que é mentor espiritual? Gente, sabemos que tudo é espiritual, porém vivemos no mundo da matéria, nessa terceira dimensão. E antes de explicar a parte espiritual, eu quero explicar para vocês a parte material. Por quê? Vou fazer um paralelo para ver se fica de uma forma mais compreensível para você que está chegando nesse vídeo e não sabe nem do que eu estou falando. Primeiro, eu quero deixar bem claro que esse entendimento que eu estou passando para vocês, essa explicação, é sobre algo que eu aprendi na minha vivência, com todo o meu histórico de expansão de consciência, né? Então, cheguei até aqui e estou passando esse conhecimento para vocês da forma que eu entendo, ok? Ok! Vamos lá. Gente, no mundo da matéria, nessa terceira dimensão, quando a gente precisa de um conselho, de um aprendizado diferente, a gente sempre procura um mentor, né, para fazer uma mentoria de um curso, isso ou aquilo, um professor de uma matéria específica. Quando estamos na área das relações familiares, procuramos sempre um amigo mais próximo, um avô. Então, gente, quando chega, esse é o mundo da matéria, essa é a terceira dimensão, é o mundo material, palpável. Quando a gente está aqui nessa correria do dia a dia, que a gente precisa de um auxílio, de um aprendizado diferente, a gente procura essas pessoas que têm um conhecimento diferente, que tem uma visão diferente do que a gente está vendo naquele momento. E aí a gente vai, procura o conselho, às vezes está com dúvidas e a gente tenta sanar as dúvidas ou ter uma visão diferente da forma que aquela pessoa está vendo. Ok, quero dar um exemplo desse mundo material, do que eu vi esses dias. Eu já falei para vocês que vim embora de Rio Branco e moro em outra cidade, em outro estado. Porém, eu tenho um primo que estava assim, muito em dúvida se ele se mudava ou não do estado, vinha embora para outro estado ou não. E me procurou como uma mentora, né? Alguém que teve uma experiência diferente da dele, que tem uma visão diferente da dele, e me pediu um conselho. E esse conselho era basicamente se ele vinha, fazia essa mudança para outro estado, mas estava pensando que ficaria longe da família, da minha família também, né? Ele é meu parente e ele é meu primo, na verdade. E a nossa família assim, é realmente muito unida na questão de sempre estar no final de semana, passando o final de semana na casa um do outro. E aí ele estava nessa dúvida se vir embora, se deixava tudo isso, esse contato mais físico com a família, se era realmente o correto. Então ele me pediu um conselho. E nesse momento eu fui a mentora dele, a conselheira, né? Alguém que tinha uma visão diferente dele para aquele momento, para aquela situação. E falei, dei um conselho, falei os pós, os contras e falei para ele seguir, que se ele queria realmente mudança, ele precisava fazer a própria mudança. E, enfim, passou. E eu estou usando esse exemplo. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque no mundo da matéria é assim que a gente faz. Quando a gente procura alguém que tem uma visão diferente da gente, a gente procura um professor, mestre, alguém que sabe mais, né? Tem uma visão diferente, já viveu mais, tem uma experiência X. Então você sempre procura alguém
uma referência para você estar pedindo conselhos, né? Enfim, quando a gente chega nesse nível de conhecimento que tudo é espiritual e que existem mentores espirituais também. Por que eu estou falando isso? Porque existem níveis de iluminação, de evolução, de expansão, de consciência, de energia, enfim. O que vocês acharem existe. O que acontece? Quando você está buscando expansão de consciência, você fica meio que perdido. Às vezes procura um professor, um profissional, alguém que vende um curso, alguém que fala sobre expansão de consciência, porém aqui no mundo da matéria. Mas e quando chega no mundo espiritual? Quando você está no astral, no momento que dorme, com quem que você fala? Aí é que entra o mentor espiritual. Porque esse mentor espiritual é alguém de um nível de consciência mais elevado, alguém no sentido figurado, gente, é um ser de luz, um ser espiritual que já está no nível mais elevado de expansão de consciência e está no mundo espiritual porque já não houve necessidade de ele reencarnar. E o que acontece? Você, quando está no mundo espiritual, você procura um mentor espiritual. Quando você busca expansão de consciência, você começa a entender que tudo é espiritual. Então você procura um mentor que lhe ajude diretamente no mundo espiritual. Por quê? Porque ele é mais elevado conscientemente que você, tem uma consciência maior que você, e você precisa desse mentor para ele te guiar, para entender o que está acontecendo aqui no mundo da matéria, para você entender o que realmente está acontecendo na sua vida aqui no mundo da matéria, né? Então você precisa de um mentor espiritual para te explicar, para te guiar e te ajudar nessa jornada que é o mundo espiritual, né? Nessa evolução de expansão de consciência que você precisa. Então, gente, o mentor espiritual, ele é conhecido por vários nomes e o nome realmente não importa. O que importa realmente é a sua conexão com ele. Quando você está em um momento difícil, você conversa, se apega, ouve os conselhos, ouve a mensagem que ele tem para te falar naquele momento. Então, naquele momento difícil ou um momento não difícil também, não é só em momentos difíceis que a gente procura um mentor espiritual. A gente pode acessar a qualquer momento e ele estará disponível para te ajudar nessa jornada. Existem vários nomes: mentor espiritual, centelha divina, Espírito Santo, anjo da guarda. Então, são esses nomes que dão para um mentor que está no mundo espiritual. Mas ele deixa de ser um mentor espiritual? Não deixa, gente, de ser um mentor espiritual. O seu mentor espiritual está ali o tempo inteiro com você, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria e nos momentos desafiadores que você não sabe para onde vai, o que está fazendo da vida. Seu mentor está ali com você. Então, procure se conectar, ouvir o que ele tem para lhe falar, com os momentos mais difíceis, com dúvidas, né? Que você talvez tenha uma dúvida: o que eu faço agora na minha vida? Acalma um pouco, sinta, medita um pouco e conversa direto do seu coração, abra seu coração para o seu mentor, que ele vai trazer as respostas para você. Eu tenho dúvida sobre isso, mas por que acontece isso? Enfim,
a resposta vem até você. E você não precisa verbalizar, né? Porque você às vezes está em um momento na correria, ou em um momento inapropriado para falar verbalmente. Se estiver em casa sozinho, que ninguém vai achar que você está louco, você pode sim abrir a boca e falar verbalmente, mas só em pensar você já se conecta com seu mentor espiritual. E questione. Pergunte, mentor, o nome que você dá. E isso? Por que acontece? E aquilo? Por que acontece? Porque o mentor espiritual, ele é um professor, gente. É um professor do mundo espiritual que ele vai estar ali te auxiliando para os momentos que você está perdido, que você não entende. Lembra que quando você estava na sala de aula, que você não estava entendendo nada do conteúdo que você estava aprendendo ali, e o professor chegava e explicava para você e tudo começava a fazer sentido. Tudo se resolvia, você conseguia terminar de fazer o exercício. E até explicava para os coleguinhas o que estava, como que era, porque tinha feito aquela conexão com o seu professor. O mundo espiritual, o mentor espiritual, ele é exatamente isso. Quando você começa a ter aqueles diálogos mentais com o seu mentor, você começa a entender o que ele está falando e começa a entender o que está acontecendo aqui no mundo da matéria, que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Então, gente, é isso. Obrigada por assistir até aqui. Espero ter esclarecido, porque eu estou explicando da forma que eu entendi, da forma que eu vivenciei, da forma que funcionou para mim, né? Mas você pode ter sua forma de se conectar com seu mentor. Todas são válidas. Todos os caminhos que levam para Deus, que levam para a luz, são válidas. Então é isso, meus amores. Obrigada por assistirem até aqui. Já deixa o like de vocês e até o próximo vídeo.